Como diria o professor Girafales, existem filmes bons, médios, ruins e Death Note. E aí, nobres espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo de crítica a um filme, a uma adaptação, cinematográfica de algum quadrinho. No caso, nós estamos falando do mangá Death Note, que agora virou um filme original Netflix. Eu sempre gosto de fazer aquela ressalva de que eu não sou um crítico de cinema, mas sim um leitor, um colecionador de quadrinhos que vai analisar a obra por essa ótica, como uma adaptação. Será que funcionou? Será que não funcionou? Respeitou as bases do quadrinho e tudo mais. Além disso, galera, nós temos que falar que essa produção já começou com aquela polêmica, de mudar a nacionalidade dos atores, o filme não se passar no Japão, se passar nos Estados Unidos, o L ser um ator negro e tudo mais. Eu particularmente acho que quanto mais fiel a obra for, melhor, Mas no caso de Death Note é irrelevante se o L é azul, verde, negro, branco, amarelo, porque não é isso que move a história ou essas características vão influenciar no desenvolvimento, no enredo. Death Note, que é baseado no mangá do Tsugumi Ohba e com a arte do Obata. Eu acho sensacional, foi relançado pela editora JBC em 6 volumes, é um mangá espetacular. Tem o anime, mas eu não assisti, então não posso tecer comentários. Dizem que ele tem uma boa fidelidade ao mangá, mas muda algumas coisinhas. Vamos falar então um pouquinho de por que Death Note não funcionou, e não funcionou mesmo. Ele é muito, mas muito ruim. Eu primeiramente vou falar do vídeo sem soltar nenhum spoilers, Então eu vou avisar esse momento. Então não se preocupe, você vai poder assistir esse vídeo. E caso você já tenha assistido e queira seguir, você não se preocupe em colocar spoilers aí, nada de muito revelador eu vou falar para você. Essa adaptação, ou talvez uma releitura, que muita gente vai falar, não, olha, Fernando, não foi uma adaptação, foi uma releitura. Não interessa, não funciona nem como adaptação e nem como releitura. Nada consegue salvar essa história, que ela é simplesmente, cheia de incoerências, saídas fáceis de roteiro. Para vocês terem uma ideia, os roteiristas eles utilizam várias bases do Death Note. É o caderno da morte, você escreve o nome da pessoa que eventualmente você quer matar, além de outras coisinhas mais, o demônio, o Ryuki, que é um deus da morte, o Light, o L, a Missa, que na verdade acaba se chamando de Mia. Então, tem várias coisas ali que se assemelham bastante ao mangá. Mas, por exemplo, tem uma nova regra nesse caderno, que é basicamente você seguir, isso não é nada de grande revelação, mas para você ver como já é uma saída pobre de roteiro. Que você escreve o nome da pessoa, se você não quiser matar ela, você escreve o nome dela e fala, olha, eu quero que você siga minhas ordens. Então, essa pessoa vai virar um zumbi seu, um robozinho seu, que vai seguir todos os passos que você escrever no livro. Então, já começa por aí, que é uma saída ridícula de roteiro para fazer com que a história funcione. E nem assim a história consegue funcionar. Primeiramente, o Light, que seria um gênio, pelo menos no mangá. Galera, vocês pensem num cara burro, tapado e inocente. É ele. No início até eles tentam falar, olha, o Light é um cara muito inteligente, ele faz trabalho para os colegas da escola, olha só como ele é esperto. E tentam também transmitir um senso de justiça para esse personagem que não dura mais do que 1 minuto no filme. No mangá isso é explorado incessantemente. No filme dura 1 minuto. E o próprio Light acaba com tudo isso com a primeira pessoa que ele escolhe que vai morrer. Você já vê que fala, não tem coerência entre essa apresentação que eles fazem dele ser uma pessoa muito boa e que quer buscar a justiça, livrar o mundo de todo mal, matando as pessoas ruins. Já acabou ali nessa primeira morte da seleção que ele faz dessa pessoa, Além disso, nós temos o L, que seria um detetive, um investigador, mas não tem nada disso. Sabe aquelas sacadas geniais, aqueles diálogos ferrenhos que a gente tinha entre o Light e o L? Não existe aí.
tudo acontece de forma assim muito abrupta, não deixa nem o espectador exatamente assimilar aquela genialidade ou suposta genialidade que está rolando nas descobertas que são feitas pelo L. Não tem nada tão empolgante quanto é no mangá. Então você realmente fala, que legal, ele descobriu isso, e a história já atropela, já avança. A Mia talvez seja uma personagem que ela tem uma personalidade mais razoável e condizente com o mangá. O L também é o menos pior. Então, na verdade, não tem ninguém bom, nem razoável. É todo mundo muito ruim, com atuações caricatas, que não são nem convincentes. O filme ele tem várias, mas várias contradições, saídas assim que você fala, meu Deus do céu, que coisinha bizarra. A trilha sonora desse filme ele é uma vergonha, da vergonha alheia, é brega, sabe? Uma coisinha meio videogame, aí umas músicas dos anos 80, assim, você fala, meu Deus, cara. A polícia, inclusive, que está investigando quem seria o Kira, né? Olha quem é o Kira, o grande matador, salve o Kira, né? A população até se comove e apoia o Kira, tem um pouquinho disso na série. A polícia é um bando de tapado. Meu Deus, ninguém nesse filme tem um mínimo de inteligência. É todo mundo muito burro. Eu acho que a Mia ali é a que mais se salva, né? Que fazendo referência ao mangá novamente, é a Missa, né? Teve essa adaptação. O final também é tosco, tenta criar uma complexidade, sabe aquela coisa meio Jogos Mortais do primeiro filme, que é muito foda. Pô, o cara sempre esteve ali, daí tem aquele flashback que volta e explica tudo. É tentado fazer isso no final desse filme, mas você fala, velho, se você começa a pensar um pouquinho, você não precisa pensar muito, você pensa um pouquinho e fala, não tem lógica o que aconteceu, não faz sentido. Então, galera, olha, o filme é muito ruim, mas é muito ruim. A escolha de atores foi péssima, é todo mundo muito fraco, o roteiro é frágil, tentou criar saídas com essas novas regras aí do Death Note, que também, sabe, não funcionam, ficou muito artificial e bobo. Em suma, galera, é um péssimo filme, lembra, tipo, Dragon Ball Evolution, pra pior, não sei, a Mulher Gato da Halle Berry, é desse nível a porcaria desse filme Death Note. E agora eu vou comentar alguns spoilers e mostrar pra vocês por que não tem coerência boa parte desse filme, galera. Ai, meu Deus do céu. Como eu comentei, o Light ele não tem aquela mega inteligência, ele é muito burro, ele é enganado facilmente. Ele que é o Kira, né, o que escreve o nome no caderno. Para vocês terem uma ideia, a primeira escolha para ele matar, né, ainda que ele tivesse naquele lance de, olha, será que é verdade que eu posso realmente matar, né, uma pessoa escrevendo o nome dela, é escolher um moleque que faz bullying. Meu Deus, cara, meu Deus, um moleque que faz bullying, assim, é um babaca, um retardado, mas você matar o cara porque ele faz bullying? Tipo, isso corrompe totalmente o sistema de justiça que o Light mostra no início do filme, quando ele tenta proteger uma garota exatamente desses caras que fazem bullying, né? Então, é totalmente desproporcional e nada razoável. Quando o Ryuki aparece, né, o demônio, a cena é patética dele gritando, assim, atuação pífia mesmo. O Ryuki, inclusive, ele até que tá razoável dentro do filme em termos de aspecto, né, de CGI. Ele tem hora que realmente ele parece um demônio e tal. Em outras ele parece um boneco que acende a luz vermelha. Você faz assim, você fala, meu Deus, é um boneco, cara. Fizeram bem deixar sempre ele no escuro. Eu acho que não precisava ter que mostrar para dizer, olha, fizemos um filme caprichado, então o Ryuki ficou bacana. Não precisava disso. Então o Ryuki ficou aquela coisa meio convence e não convence. Além disso, nós temos o L, né, que parece ser um detetive que come os doces lá, uma coisa bem referente ao mangá, mas que não convence como detetive. Ele é fraco. Aqueles diálogos, né, que eu mencionei, que tem no mangá, de um tentando colocar o outro contra a parede, aquele checkmate, não tem. Então você fica já frustrado por conta de não ter esse embate dos dois. Tem uma cena ali numa lanchonete que, nossa, o Light parece um inferior ao L, assim, intelectualmente. E olha que o L também já não é grande coisa. Mas vamos avançar um pouquinho mais. O L, né, percebe que o Light é o que ele faz aquelas deduções dele, elimina isso, coloca aquilo, enfim.
Light é o Kira. Então ele que escreve no Caderno da Morte. Aí ele fala pra polícia, ó polícia, vamos lá e segue esse cara. Onde ele for, você vai atrás, você segue ele e tudo mais. Aí o Light vai com a namorada num baile de formatura com a Mia, e ele chega lá e tá usando uma cartola. E os policiais de olho nele. Aí vem um outro moleque e fala, pra enganar a polícia. A Mia vem, ele vai dançar comigo, tá? Aí o Light tira, põe a cartola nele e sai. Aí a polícia já não consegue mais seguir ele. Sério isso, cara? Porque quer dizer que se você tá usando um boné e passar um boné pra tua cabeça, a polícia não sabe mais quem é a pessoa que eles estão vigiando. Não, você perde o cara. É estúpido, é estúpido. Esse lance também de você colocar o que a pessoa deve fazer e te obedecer, agir como um zumbi, é uma saída de roteiro muito babaca, porque ele tenta construir um roteiro mais pro final, utilizando essa nova regra do Death Note que não existe no mangá. Aí a gente vai avançando um pouquinho mais na história. Nós temos o L com uma arminha, velho, que parece aquela arma de brinquedo, tem uma luzinha vermelha assim, ele sai correndo. Ele não mal sabe dirigir, ele demonstra que mal sabe dirigir, ele pega um carro da polícia. A polícia inteira está atrás do Light, mas ele é o único que até aquele momento consegue achar o Light primeiro. O L, que mal sabe dirigir, acaba encontrando o Light. Daí eles têm um diálogo e tudo mais, e o Light revela algumas coisas. E ele descobre, olha só, que a Mia arrancou uma folha do papel, inclusive escreveu o nome dele. Ele fica, oh meu Deus do céu, a minha namorada, a pessoa que eu gosto tanto, que você já percebia que não era muito de confiança, ela era muito mais brutal do que ele. Até aí, interessante. Aí nós chegamos na cena final, onde a minha ameaça, escreveu o nome do Light, falou que ele ia morrer até a meia-noite, e eles combinam de se encontrar numa roda gigante. E chegando lá na roda gigante... Chegando na roda gigante, vamos lá. Ele fala pra ela, olha, não pega o caderno, vamos fugir, vamos fazer isso e tudo mais. Aí de repente ela puxa o caderno dele. Daí ele fica com uma cara de assustado e a roda gigante começa a cair. Ela, eu não acredito que você escreveu meu nome. Tipo, olha só, a menina tentou foder o Light. O Light ainda assim falou, não, você é meu amor, não sei o que, vamos ficar junto. E, era óbvio que ele ia tentar se salvar. Então escreveu o nome dela. E, nossa, levou de surpresa e não sei o que, não sei o que. A roda gigante cai, né? Ou pelo menos parte dela, eles ficam pendurados. Ele está na mesma posição que ela, está segurando ela. E, coincidentemente, né, ela cai, só que ela cai na parte sólida. Então ela morre. Enquanto o Light cai na água. Cara, eles estão na mesma posição. Se você cai, não tem como você cair na água. Não tem como você cair na água. Se ela caiu aqui, você vai cair próximo dela. E não, ele cai lá no rio, na parte mais profunda, não perto das pedras. É perto na parte profunda. Vamos seguir então, né, galera? Aí ele acaba sendo internado, ele não morre, ele fica em coma. Aí o caderno se perdeu, você vê uma outra pessoa achando esse caderno e tal. Aí, de repente, esse caderno é colocado bem no leito onde ele está. Um caderno colocado naquele leito. Ele esconde o caderno, aí o pai dele chega e fala, então você era o Light, como você fazia isso? Dele, você quer mesmo saber? Ele despertou do coma. Despertou do coma. Velho, como ele despertou do coma? Porque ele escreveu no caderno. Se ele começa a narrar que, na verdade, ele escreveu todo um roteiro. Você lembra que eu falei de jogos mortais ali, no sentido de fazer flashbacks e revelações para te explicar como chegou naquela situação? Só que é pífio, porque ele começou a escrever falando que ele cairia na água, seria resgatado por um médico que era um bandido, né? Primeiro, como é que ele sabia que ele ia sobreviver daquela queda? Mas o médico, enfim, o médico ia fazer ele uma massagem cardíaca para ele ressuscitar e tal. Aí vem um carteiro, que é um pedófilo, tá? Acharia o Death Note que caiu na água e levaria até o leito do hospital onde ele estava. Agora, como que esse carteiro conseguiu entrar com aquela facilidade e deixar ali, né? Ainda mais lá nos Estados Unidos, que teria uma segurança, até por conta das mortes, ainda que eventualmente a polícia falasse que ele não fosse mais o Kira, dispensar o L, enfim. E todo esse roteiro que ele faz, contando, ele coloca, inclusive, de que caso a Mia traísse ele, aconteceria tudo aquilo. Mas ele não teve tempo de saber que a Mia ia trair ele.
porque quando ele descobriu, ele entrou em total desespero, saiu correndo, porque ele tinha que entregar o caderno para ela até determinado tempo, senão ele acabaria morrendo. Então, não encaixa. É muito poder que o caderno tem que não existe. Como é que despertou ele do coma 2 semanas depois? O caderno tem esse poder de despertar do coma? Como que o caderno fez ele cair na água? E ainda tem uma coisa pior. Ele conseguiu fazer com que uma folha do caderno fosse direcionada a um latão pegando fogo. Como que se ele escrever a folha do caderno vai cair exatamente no latão de fogo? Não tem sentido, caras. É muito ruim. Sabe? É muito Deus Ex Machina, as coisas acontecendo para poder explicar as porcarias que aconteceram no filme. Esse filme é horrível, horrível. Eu nem falo para vocês, assistam para vocês tirarem suas conclusões. É ruim demais. Mas, galera, que nota que eu dou para esse filme? Eu dou nota 0. Não funciona como adaptação, não funciona como releitura, não funciona como nada. É um dos piores filmes que eu já vi adaptados para o cinema, assim, de quadrinhos. É horrível, horrível. Então, galera, fica aqui o desabafo. Escreva nos comentários o que vocês acharam dessa porcaria. Um abraço para todos. Fui.